Achei! Achei. Gravar neste computador, mas eu tenho que apertar uma outra tela que ele não está abrindo. Espera aí, gente. Desculpa aí, viu? Não sei o que aconteceu. Tá. Gravar. Já está gravando. Uau! Já apareceu ali eu falando. E boa noite a todos, né? Os que vão também nos ver pelo YouTube. Bem-vinda, Lídia, que está participando com a gente pela primeira vez. A todos que estão aqui. Vamos lá, compartilhar tela. Bom, o livro hoje vai ser o prefácio, né, do livro Plenitude. Esse livro ele tem um objetivo, um tema, na verdade, um tema comum a quase todos os capítulos, né, que é o sofrimento, tá? E aí a gente vai saber por que Joana ela resolveu, deixa eu pôr para cá. Por que Joana resolveu fazer um livro só com esse tema, tá? Então, o livro é esse. O meu livro, de onde eu tiro isso aí, é de uma segunda edição, de 91, tá? E vai ser essa parte do prefácio, né? A vida é sofrimento? Essa é uma pergunta que eu começo aqui, tá? Filosofias pessimistas e doutrinas religiosas arbitrárias estabeleceram que a vida é sofrimento e que toda tentativa para a libertação dele resulta em malogro, né, em dano lamentável. Esta foto aqui vai ser explicada pelo próximo slide, tá? Essa foto é desse jovem, Werther, de Goethe, né? Os sofrimentos do jovem Werther. Fala para mim aí, me ajuda aí, Fátima. Weather, esse TH, você fala assim, ó, weather, a língua vai lá no dente. Tá. Weather. A Joana de Ângeles, ela vai mostrar nesse prefácio que tem 3 linhas de pensamento, tá? Sobre o sofrimento, sobre a conduta em relação ao sofrimento, né? E o primeiro é a conduta materialista, tá? E assim, o que eu percebo do que ela coloca nesse prefácio, a gente convive com essas 3 linhas de conduta ou de pensamento, tá? Pensadores precipitados de ontem, como de hoje, fiéis ao diagnóstico ignóbil, né, não nobre, propõem o suicídio como solução, a eutanásia e o aborto como mecanismos de fuga para superar as situações aflitivas, e a pena de morte como recurso punitivo, em demonstração de conduta materialista, rebelde e ácida, na qual a crueldade assume papel preponderante. Então, assim, os que pensam, né, com o materialismo, eles não têm não tem mais o que oferecer além desses recursos que a Joana de Ângeles coloca, né? Porque a vida começa aqui e termina aqui mesmo. Então, assim, qual que é a solução, né, para essa conduta materialista? É o que a Joana de Ângeles coloca como solução aqui. E aí a gente, lembrando dos nossos tempos atuais, né, quanto de suicídio aumentou a nível mundial, não só agora na pandemia, bem antes já, o nível estava crescendo, assim, cresce assustadoramente, né? Então, assim, percebemos que a conduta materialista, ela é muito forte ainda na nossa sociedade. Vamos ver a próxima. É a ótica distorcida. É o utilitarismo e o hedonismo, tá? Os quais constroem as suas aspirações, são os responsáveis pela ótica distorcida da realidade de que desejam se libertar. Eu coloquei como segundo pensamento porque o utilitarismo, ele tem uma raiz no hedonismo, tá? Então, o utilitarismo é desse Jeremy Bentham, 1738, 1832, e John Stuart Mill, né, 1806, 1873. O que é isso? É agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar, tá? Essa é a etimologia, né? E a gente sabe que, como tudo, né, tem a parte boa, mas tem a parte ruim desse utilitarismo, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui.
E o hedonismo é do filósofo grego Aristipo, né, de Cirene, de 435 a.C. a 356. Dedicação ao prazer como estilo de vida, tá? Então, assim, a gente percebe aí que principalmente o hedonismo, né, ele é muito cultuado pelo pensamento materialista, né? Por quê? Porque tudo começa aqui, tudo termina aqui, né? Aí tem uma outra terceira parte, que é o terceiro linha de pensamento, que é onde a Joana de Ângeles vai desenvolver mais, tá? O sofrimento como parte da vida, tá? Então, certamente, o sofrimento faz parte da vida, por ser mecanismo da natureza, isso ela coloca, tá? Mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. O diamante bruto, e aqui ela começa, eu achei lindo esse texto, essa parte do texto da Joana, que é até poético, tá? Eu achei muito lindo. O diamante bruto aguarda a lapidação para fugir como estrela luminosa. Os metais necessitam de alta temperatura, a fim de amoldarem-se à beleza e à utilidade. Aí eu coloco aí, né, o bruto e o manufaturado. A madeira experimenta os instrumentos cortantes para desempenhar os papéis relevantes a que está destinada. O rio cava o próprio leito por onde corre. Igualmente, o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade, e para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. Então, a Joana de Ângeles diz para nós aqui, né, que o espírito precisa dessa lapidação também, e que o conhecimento e a força de vontade é que vai trazer o equilíbrio nos momentos de vicissitudes nossas, né? O sofrimento e a sensibilidade, o que ela vai falar aqui? O sofrimento, por outro lado, está vinculado à sensibilidade de cada um, variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas. Então, aqui dá para ver que não é uma coisa geral, o sentir, né, o sofrimento não é uma coisa geral, como regra geral. Cada um, de acordo, né, com a sua sensibilidade, ele vai sofrer mais ou sofrer menos o mesmo evento comum para várias pessoas, né? A dor do bruto apresenta-se selvajada e perturbadora, explodindo em agressividade e loucura. Então, aqui a gente percebe que ainda estamos muito da nossa sociedade e em nós mesmos, né? A gente tem ainda essa dor do bruto. Tem hora que a gente pode estar lá zen, né? Tá na transcendência, mas tem hora também que a gente ainda expressa a dor do bruto, que é a agressividade ou essa loucura, né? O sofrimento do esteta, né? E aí esteta, que é aquilo que sente, né? De acordo com a etimologia, aquele que cultiva o belo, né? E do santo se expressa como anseio de libertação e crescimento íntimo. As fases primárias da vida. Atravessando as fases primárias da vida, no seu mecanismo automático de evolução, o psiquismo amplia as aptidões inatas e desenvolve os germes da perfeição nele jazentes, tornando-se herdeiro na etapa imediata das experiências anteriores. O que a Joana de Ângeles está falando aqui? Lembra que eu falei que a gente, às vezes, é zen, mas às vezes também a gente se expressa como a dor do bruto, né? Conforme aqui a gente colocou, é bem isso que ela está falando, ó. O psiquismo amplia as aptidões inatas e desenvolve os germes da perfeição nele jazentes, tornando-se herdeiro na etapa imediata das experiências anteriores. Então, eu coloquei essa figura para saber que a gente carrega tudo em nós mesmos desde o nascedouro. Então, enquanto nós não estivermos no nível de compreensão maior, né? O Jung vai usar a palavra individuação, né? Nós estaremos carregando mais ou menos
essas fases anteriores da nossa existência. O sofrimento como investimento histórico, olha o que a Joana vai falar. O sofrimento, face às injunções de amargura e dor de que se reveste, vem merecendo mais amplo investimento histórico de que se tem notícia, objetivando-se a libertação dele e a plenitude da criatura. Então, a Joana, ela foi, assim, visionária, vamos dizer assim, né? A publicação desse livro, que eu estou em 91, né? Com certeza foi psicografado antes, ela tem essa visão, né? De fazer um livro destinado a esse tema, né? Por quê? Porque tem um investimento histórico nesse tema, né? Sofrimento, visão religiosa e filosófica. De Krishna a Buda, a Jesus, a Allan Kardec, a visão religiosa e filosófica sobre o sofrimento recebeu valiosas contribuições. E hoje, no esforço dos modernos cientistas da saúde holística, parece alcançar um grau maior de entendimento do homem e do seu inter-relacionamento com as forças vivas da natureza, refletidas na ecologia, ensejando uma compreensão maior da vida e da sua finalidade. Muito interessante, a Joana traz aqui várias linhas, né, de pensamento, né, filosóficas e religiosas, e todas elas vão trazer o tema sofrimento, né? E agora vai falar do espiritismo. Antecipando essa conduta odierna, né, o espiritismo vem conclamando o homem para o respeito a Deus, a si mesmo, ao próximo, a todas as expressões vivas ou não que lhe constituem o ambiente em que está localizado, para aprender e ser feliz, assim adquirindo a sua plenitude. Então, a nossa doutrina espírita, ela é uma linha de pensamento que nos traz explicações além do materialismo, além desta vida de nascer e morrer e ficar tudo aqui mesmo, né? Então, isso, para esse tema sofrimento, ele auxilia muito. É bem vantajoso, né? Conhecer, bem vantajosa conhecer, bem vantajoso, desculpa, conhecer essa doutrina. Finalidades deste livro. Considerando a problemática humana existente no próprio indivíduo, o descobrimento de si mesmo, e essa é a problemática, tá? Qual que é a nossa problemática? O descobrimento de nós mesmos, né? E quando a gente fala de descobrimento, significa nos conhecermos na questão consciência e também descobrirmos o máximo possível do nosso inconsciente, tá? Por isso a palavra descobrimento, né? E tendo em vista os urgentes fatores que desencadeiam o sofrimento, arrastando multidões à sandice, ao desalento, à alucinação, às fugas inglórias pelo suicídio e pelos vícios, resolvemos aprofundar estudos em torno dele, ora reunidos no presente livro, que trazemos ao conhecimento do prezado leitor, interessado na solução desse terrível flagelo, responsável por incontáveis males para uns e bênçãos para outros. A gente vai entender por que bênçãos, né, para alguns, possibilitando aos últimos, a esses que têm como bênção, ascensão e a glória. A solução espírita. Analisamos alguns dos seus aspectos, conforme a visão budista e a cristã, e propomos a solução espírita, em razão da atualidade dos postulados que constituem a revelação do Consolador, convidando o homem ao autodescobrimento. Aí eu coloco aqui, além da consciência ego, né? É aquilo que eu já falei lá, expliquei. A vivência evangélica, ao comportamento lúcido, advindo do estudo e da ação iluminativa na trilha da caridade fraternal. E também por que ela vai colocar isso aí, advindo do estudo e da ação iluminativa na trilha da caridade fraternal? Porque são dois pilares que a doutrina espírita tem, né? Se auto-melhorar através do estudo, né? E da caridade. E por que a caridade? Porque a caridade é o ato concreto do amor, né? Que a gente vai ver mais para frente,
que é a solução de tudo, é a senha, aquela senha famosa, né? Que é falada por Jesus, vivida por Jesus, né? E a Joana de Ângeles também não deixaria de contar com ele, com essa senha, que seria o amor. Né? O objetivo do livro, nós vimos a finalidade, agora a gente vai ver o objetivo. Confiamos que o nosso esforço irá contribuir para o esclarecimento dos nossos leitores, induzindo-os à aquisição da plenitude. Esse é o nome do livro, da plenitude, em paz e saúde, inteiramente livres do sofrimento, construindo o amor como fonte viva de realização íntima e geral. Esperando haver alcançado o objetivo a que nos propusemos, rogamos ao modelo e guia da humanidade, nos abençoe e conduza. Joana de Ângeles, Salvador, 17 de outubro de 1990. Então, esse é o prefácio do livro. Eu abro agora para comentários, para a gente poder, então, passar para a parte do capítulo 1º. Edna. Oi. Eu achei interessante ali na página 1, quando fala assim, igualmente, o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade. Aí eu me lembrei quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz que cada defeito moral é uma dor. O egoísmo, a solidão, né? E cada defeito moral nos traz uma dor. À medida que vai se autodescobrindo e acabando com essas arestas, realmente vai sofrendo menos. Porque é o Divaldo que fala, né? O solidário nunca fica solitário, né? Então, o preço do egoísta é solidão. Então, quem serve o próximo sempre vai estar rodeado, não vai sofrer de solidão. Uhum. Então, você vai tirando os defeitos morais e vai se iluminando mesmo, né? Uhum. Ô, meninas, eu vou ter que pausar a gravação, tá? Para eu poder colocar outra apresentação na tela, tá? Tá me dizendo aqui, se eu estiver gravando, eu não consigo colocar, tá? Peraí.